19º episódio do Papo Solto, o podcast que é o bom papo do mercado de eventos. A você que está com a gente, muito obrigado. A gente continua conversando com a Thalita Uoia, agora trazendo sobre o assunto sobre qualificação para assessores, para assessoras, para cerimonialistas. Mas antes de te perguntar isso, eu vou mais uma pergunta pessoal. De onde vem o Thalita Uoia? Uoia é de onde? De onde vem esse sobrenome? É do marido. É do maridão? É roubado. É meu nome artístico agora, né? Tá certo, aproveita. Agora é nome artístico. O meu, na verdade, era Thalita Lima da Silva. E aí, você tem o Silva também, né? Tem. E aí eu pensava assim, eu precisava de um nome forte, impactante, e aí peguei o sobrenome do marido. Fez bem. E é marcante, né? As pessoas gostam. Marcante. Maridão sempre maravilhoso, sempre maravilhoso. Sim. Ô Thalita, vamos falar então sobre qualificação. A gente terminou o episódio passado falando um pouquinho sobre isso, da importância da qualificação no profissional, no pessoal também, né? O quanto a gente pode evoluir como pessoa e como profissional para o mercado de eventos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa sua trajetória de se tornar uma professora, uma docente, uma mentora. Eu prefiro usar o termo mentor, né? Porque o nosso mercado ele não é regulamentado, não tem um curso técnico, não tem um curso de graduação, apesar de a gente ter algumas faculdades que trabalham especificamente com eventos no geral. Mas eu acho que para o mercado de evento social, aliar o coração com o profissional, eu acho que é o grande segredo para fazer funcionar. Sim. Qual foi o primeiro convite para lecionar, para ser mentora? Você fez isso porque sentiu a necessidade das próprias assistentes que estavam com você? Como é que você enxergou isso e como isso se tornou também uma atividade profissional para você? Para mim isso começou em 2012, né? Então eu abri a minha empresa em 2010, foi até muito rápido, né? 2 anos ali, eu comecei a ter essa procura. Então as pessoas, porque também o meu crescimento ali no início ele foi rápido, né? Então, assim, eu fui fazendo boas parcerias e comecei a ser citada em jornal, revista de casamento. Sim. E aí, isso na nossa época tinha isso, né? A gente anunciava nas revistas. Nas revistas, Inesquecível Casamento, excelente, eu tenho guardado. Noivas e noivos. Exato. E isso trazia uma visibilidade pra gente, né? A Expo Noivas, que é a feira, aliás, acabou de acontecer nesse final de semana a Expo Noivas, que na época era um negócio bombástico. Sim. 60 mil pessoas, 80 mil pessoas. Exatamente. E foi bem nessa época. Então, eu saí ali numa revista e as pessoas começaram a perceber, né, que, nossa, essa menina acabou de entrar no mercado. Mas é diferente. Assim, né? Ela já tá nesse patamar, entre aspas, né? Então eu comecei a ter essa procura das pessoas me perguntando, próprios assessores, cerimonialistas em início de carreira, não que eu não estivesse também em início, né? Me questionando, você vai dar curso? Quando tem curso? Eu ficava assim, mas gente, como assim curso? Eu tenho 2 anos fazendo isso, como que eu vou dar curso? E aí teve um dia que eu sentei, pensei e falei, por que não? Né? Eu acho que eu vou passar conhecimento e adquirir conhecimento também. Então, foi em 2012 que eu abri meu primeiro curso, uma turma ali de 8 alunos, mais ou menos, e foi um sucesso. Ele veio o segundo, o terceiro, e aí eu comecei a perceber a carência dos profissionais, né? E eu tive essa dificuldade, Anderson, porque quando eu comecei, exceto a Adriana Gunter, que eu amo de paixão, foi minha professora, tenho uma gratidão enorme por ela, eu recebi muitos nãos. Então, eu entrei em contato com assessorias, que eu procurava no Google. Para estudar. Para estudar. Você pode me dar dicas? Como que funciona? Quais cursos eu posso fazer? E as pessoas nem me respondiam, sabe? E aí eu pensei, eu quero fazer diferente. Sim. Porque se eu transmito conhecimento, eu estou aprendendo também de alguma forma. É uma troca inestimável. Exato. Né? Então, foi assim, eu falei, eu quero fazer diferente. Eu quero ajudar, eu quero transmitir. O que eu sei, eu também vou aprender muito. E assim a gente aprende até hoje em sala de aula, né? Ensinando e trocando, é uma troca. Foi assim que começou, em 2012. Que interessante. E quando você pensou em formatar isso, qual foi a ideia, a metodologia, né? Porque a gente tem que pensar numa metodologia para ensinar ou para mentorar alguém. Qual foi a primeira metodologia? Sua experiência, obviamente, estava ali em pauta. Sim. E aí, esse meu primeiro curso, que era um curso de um dia, chamava Como se tornar um cerimonialista de sucesso. À época a gente usava só cerimonialista, né? Assessoria acho que surgiu mais tarde, né? Exato, depois, né?
Aliás, assessoria é um termo que se usa aqui em São Paulo, em outros estados não se usam. Sim. Acho que agora está começando a usar, né? Muitos é só cerimonial, É só cerimonial. Cerimonial. Exato, aqui é assessoria e cerimonial. E aí esse primeiro curso, que era um curso de um dia, eu reuni ali o que era básico, né? Mas eu comecei a identificar em sala de aula que o que acontecia? Eu tinha pessoas iniciantes, mas eu também tinha pessoas atuantes. Que eram as mesmas pessoas que, como você, tinham dúvidas. Eu preciso aprender mais, Sim. mas não tem quem ensine. Exato. Só que aí, o que acontecia às vezes? O conteúdo estava muito raso para um determinado aluno e para outro estava... Brilhante. Exato. Então eu comecei a pensar, eu preciso adequar esse curso aqui. Ele não pode ser um curso só com esse tema. Só o beabá, não pode ser. Não pode. E aí foi quando eu abri o PACAI. O PACAI, que é um programa de aprendizagem para cerimonialistas e assessores de eventos. Então eu pensei justamente nisso, em um método, né, que vai atender tanto quem é iniciante, como quem já atua também, e pode ter outras perspectivas do mercado. Né? Aquele atuante que ele sabe, ele entende já de assessoria cerimonial, mas ele vem para o curso e ele aprende coisas novas, ele tem outras perspectivas, né? E aí nós passamos para o curso de 2 dias, depois a gente passou para cursos online, pandemia trouxe muito disso, né? Então cursos online, aulas curtas. E gente de todo o Brasil te procurando. Sim, sim. Aulas curtas, onde a gente tem aulas específicas, então tem aquele profissional que, por exemplo, ele já sabe, ele já entende tudo de assessoria cerimonial, mas ele não sabe fazer casamento militar, então tem uma aula só de casamento militar. Aí ele não sabe fazer uma festa de debutante, então tem uma aula só de debutante. Então a gente procurou criar um método dessa forma para conseguir atender quem está iniciando e quem também já atua. Já vou emendar uma pergunta sobre o casamento militar, que muitas pessoas acham que é bicho de 7 cabeças. Tem um protocolo mais rígido. Sim. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não, de forma alguma. E eu falo que assim, Anderson, a gente aprende com o cliente, né? Quem nunca pegou, por exemplo, um casamento que nunca fez? Eu fiz agora, recente, em junho, um casamento árabe. Eu nunca tinha feito. Eu poderia virar para o cliente. Que festa que é. Incrível, incrível. Eu brinquei, agora eu quero fazer só árabe. Que festa que é. É uma festa. Incrível. Agora sim, eu poderia chegar, até poderia, mas eu ia virar para o cliente e falar: olha, desculpa, não sei fazer. Não, vamos trocar? Eu quero aprender com você. Me ensina. E o casamento militar, ele tem sim um protocolo que é completamente diferente, né? Que a gente precisa respeitar. Só que eu posso aprender com o meu cliente. Claro que eu vou estudar, com certeza vou buscar curso, mas eu posso sentar com o meu cliente, sendo um militar, né? E perguntar para ele mesmo. Então eu tiro Quais são os protocolos, né? Exato. Pegar regulamento interno da corporação, né? Então é do exército, é marinha, e ali você aprender. O cliente, ele está disposto a te ensinar, e a gente aprende muito com o cliente também. Né? Então foi assim no casamento militar, foi assim no primeiro casamento judaico que eu fiz, no casamento árabe, a gente aprende com o cliente. Eu acho isso muito, muito mágico, esse nosso mundo, né? O quanto um cerimonialista, um assessor, uma assessora precisa estar de uma forma generalista compreendendo isso passo a passo. Né? Sim, com certeza. Passo a passo. Quando você começou, essa era uma atividade profissional muito feminina. Muito feminina. Como é que tá o caminho dos homens nessa atividade? Eu sinto que não só cresceu, como os clientes pedem também. Eu fechei um casamento recente que o cliente pediu: olha, tem homens na sua equipe? Porque se tiver, eu gostaria que incluísse. Então a figura masculina, ela tem sido de extrema importância em uma equipe de assessoria, para cuidar de coisas que nós meninas não podemos cuidar. Então o cuidado, a gente tem que esquecer que o casamento é da noiva. Que muitas vezes as pessoas acham: mas é o sonho da noiva. Não, e o noivo? E o pai do noivo, né? A gente tem muitas pessoas ligadas a isso. E os padrinhos, né? Exato, exatamente. Para você ter uma ideia, quando a gente vai colocar flor de lapela, né? A gente pede licença para a dama, licença para o cavalheiro, mas a gente percebe que tem mulher que não gosta desse toque físico. Então, se eu tenho um homem na equipe, por que não ele fazer isso? Então, da mesma forma que um homem provavelmente não vai levar a noiva ao toalete, né? Eu tenho ali uma pessoa na minha equipe, ou o próprio assessor, né? Sendo ali o responsável pela empresa, que vai fazer isso
tão bem quanto uma mulher. Então, eu acho que não tem essa questão de, é muito feminino. Não. Né? Os profissionais hoje, eles estão completamente preparados para atender. Mas era um caminho que outrora era muito feminino, né? Sim. Extremamente feminino. Sim, com certeza. Voltando a essa coisa da qualificação, o mercado de assessores e de assessoras, de cerimonialistas, não tem um mercado muito vasto literário, né? Tem algumas escritoras que escreveram muita coisa, eu diria, teórica, que serve para a prática, mas também que ficou um pouquinho lá para trás, né? Porque Sim. nós temos alguns livros já de 10 anos, talvez um pouco mais. Como é que você enxerga isso hoje? Você acha que é um mercado que as assessoras, os assessores podem invadir, podem trazer conhecimento pautado nessa modernidade que a gente tem hoje, de tecnologia e etc? Sim, com certeza. E eu acho que, assim, a nossa busca, a internet, na verdade, onde a gente busca? Em primeiro lugar, hoje na internet, é o oráculo, eu vou lá no Google. É a primeira coisa. Só que a internet, da mesma forma que ela tem muita informação preciosa, também tem muita informação distorcida, né? Então, a gente tem que buscar nas fontes corretas. Então, eu acho que é fundamental essas obras literárias, os livros que a gente vai lá, busca, e eu acho que é um mercado que com certeza dá para explorar muito. A Thalita não pensou ainda em botar tudo no papel? Olha, já pensei. Tempo, né? Me falta tempo. Eu em parceria com a Elizabeth, nós escrevemos, né, um livro. Sim. E aí até tem outros planos aí, mas ficaram meio engavetados por enquanto, principalmente nessa pós-pandemia. Mas eu acho que é um mercado que dá para explorar muito e eu, pelo menos, gosto muito do que é palpável, Sim. né? Então, assim, eu tenho agenda, eu tenho caderno, os meus livros são todos guardados, eu amo guardar livro. Então, às vezes surge uma dúvida, eu pego ali o livro e falo, mas o que falava nesse livro? E vou lá, abrir. O livro com a Elizabeth, ele é físico ou ele é e-book? Ele é físico. Físico. Ele é físico. Físico. Como chama? Como Trabalhar com Casamentos. Como Trabalhar com Casamentos. Isso. É um livro físico. E teve um sucesso muito grande. Já vou pedir pra você reservar um pra mim, por favor. Sim, Reserve com certeza. Pra mim, por favor. Tem lá em casa. Devia ter te trazido, né? Eu vou mandar meu endereço pra você mandar pra mim. E foi um livro que teve uma aceitação muito grande, né? Justamente por isso, porque as obras, elas eram um pouco mais antigas, né? O que tem de novo? E os profissionais estão em busca disso. E não necessariamente do que é novo, porque às vezes não mudou. Né? Às vezes a gente não teve tempo para uma mudança drástica, mas qual a perspectiva deste autor? Qual é a perspectiva deste profissional? A gente aprende muito, né? Então eu vou pegar ali em um determinado livro experiências importantíssimas de um profissional e nesse aqui outras experiências que vão enriquecer muito para mim também. Aula prática ou teórica com Thalita Uoi agora aqui no podcast. O que pode e o que não pode num casamento? Vamos pensar no protocolo, como cerimonialista. O que pode e o que não pode? Olha, depende, porque eu sou muito a favor, assim, de fazer um casamento com a cara do casal. Mas o que não pode, de forma alguma, desrespeitar as regras do local. Então, vamos supor, eu tenho um casal que quer fazer um protocolo completamente diferente. Pode. Pode. Mas não ali naquele templo religioso. Então, você vai ter que fazer um casamento personalizado, um casamento temático, porque aqui você tem que seguir os protocolos, as regras de etiqueta. Então, as igrejas são rígidas, né, com seus... Não posso chegar na Nossa Senhora do Brasil, por exemplo, e... eu quero entrar não sei quantas crianças vestidas de bailarina. Eu quero um vestido curto decotado. Eu quero... Como a gente vê os vídeos hoje em dia, né? Um padrinho que vai ser florista distribuindo cervejas. Já vi vídeo assim na internet. Sim. A igreja não cabe, né? Não cabe. Então, eu não posso de forma alguma desrespeitar o templo religioso. E essa linha cronológica, né? Eu acho que é muito legal quando a assessora pensa nisso, o assessor pensa nisso. A sequência de músicas. Essas músicas precisam ter uma linha cronológica, elas têm que se encaixar, né? Elas precisam ter uma linha também de comunicação do que está sendo falado ali, né? Sim. O porquê que aquelas pessoas estão entrando, qual é o sentimento e o porquê do pertencimento daquelas pessoas ali. Sim. O assessor pode ajudar nisso também. Com certeza. E é o que a gente fala, né? Já pegou a tradução da letra, da música? Para você saber sobre o que está falando, porque às vezes a música ela é muito bonita, mas a tradução... Aos ouvidos ela é bonita.
Mas a tradução não tem nada a ver com a proposta, né? Então, se eu estou em um cortejo ali, a entrada de pais, qual música se encaixa melhor para esse momento? De forma que eu possa até homenagear os meus pais, né? A entrada do noivo, qual música? Então, é fundamental. E a gente pode, sim, auxiliar também o cliente nisso, porque muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento, né? Acha que é só colocar pai para entrar, a festa mãe, do não sei o caqui. que, é Festa isso, do caqui. essa música eu acho super bonita, vamos colocar, e aí o resultado não vai ser legal, né? Eu imagino que essa educação que o assessor tem que oferecer para o casal está dentro dessa comunicação e dentro dessa conexão que você tem com o seu cliente, enfim. Mas tem muita teimosia também, não tem? Você diz mais por parte do cliente? Do cliente, né, para cima daquilo que ele quer, né, que ele sonha, que ele deseja. E aí é o que eu falo pro cliente, né? Você é o impulso, eu sou seu freio. Então, assim, você pode sonhar o quanto você quer. Qual foi a coisa mais absurda que já quiseram colocar no casamento? Absurda? Olha, eu não sei se seria tão absurdo assim, mas eu já tive um casamento que nós tivemos uma rave. Então, o noivo me pediu uma rave. Era um casamento, um destination, né? Então, mais de um dia. E em um determinado dia ele queria uma rave. E pra mim era assim, mas... Fora do seu mundo total. Totalmente. Nem fornecedor pra isso eu tinha. Não trabalho com esse tipo de perfil, né? Eu fiz um casamento assim, eu fui celebrar um casamento dentro de um rooftop, que fala, não lembro o nome é um hotel específico, né? Que foi feita a celebração e quando a gente terminou de fazer a celebração, o DJ já soltou um batidão. Já soltou uma rave. Então foi bem interessante essa brincadeira, porque não teve cortejo, não teve saída, não teve nada. Quando deu o beijo, a frase que eu tinha que falar é: DJ, solta o batidão. E aí já começou a festa, imediatamente. Curiosidades do nosso mundo. Sim. Mas aí também é aquilo, Anderson. O casal está feliz dessa forma? Né? Porque a gente precisa pensar muito. Eu não faria. Talvez eu não faria. Mas isso faz sentido para ele? Né? É o sonho dele? Então tudo bem. Né? Claro que aquilo que ultrapassa, que excede, né, talvez os meus princípios, aí tudo bem, aí não faz, se for o caso, não faça. Agora, assim, eu estou ali para conduzir o sonho do cliente. Ele sonhou dessa forma que ele quer, então a gente vai viabilizar, ver se isso é viável e vou fazer conforme o cliente quer. Eu fiz um casamento, eu vou te contar contando esses casos, mas é interessante como a gente aprende um com o outro, né? É um casamento que eu fui fazer a celebração em Minas, na verdade Minas Gerais, do lado de Caconde ali, naquelas cidades ali sul de Minas. E a noiva contratou um homem de ferro, ela queria que o homem de ferro entrasse dentro do cortejo de honra. A cerimonialista estava indignada para não falar outra coisa. Como é que eu vou encaixar esse bendito desse homem de ferro? E aí me perguntaram o que o homem de ferro vai fazer lá. Aí eu falei assim, bom, vamos entender o contexto do casal. O noivo é apaixonado por super-herói. Ela tá querendo fazer uma surpresa para ele. Ele não sabe do bendito do super-herói. Ele não sabia. Não sabia, né? Qual que é a importância do super-herói para ele? Ele acha que isso é real, que isso é... Para ele isso é uma coisa que tá no coração dele. Então vamos tentar ajudá-los, né? Olhando o lado da cerimonialista que não sabia onde... Da assessoria da cerimonialista que não sabia onde encaixar isso, eu estava fazendo uma cerimônia com efeito civil, para efeito civil. Falei assim, faz o seguinte, dá esse documento de efeito civil pro Homem de Ferro, que aí no momento da assinatura eu peço para ele entrar. E ele entra com o documento dando essa força, esse sinal de que isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. E a gente conseguiu encaixar, mas a assessora, a cerimonialista estava indignada que ela não sabia o que fazer com o Homem de Ferro. Eu imagino. São os desafios, né? Que surgem ali na nossa caminhada. Mas a importância disso também que a gente vem falando, da conexão com os fornecedores, né? De você dar a sua sugestão. Ali como quem ia conduzir o momento, olha, eu acho que esse momento é pertinente. E cabe a nós também ouvir e falar, legal, a ideia dele tá legal. Talvez eu falaria, não, na cerimônia não. Vamos colocar isso lá na festa, na cerimônia não. Mas você veio com uma perspectiva diferente e funcionou. Teve outro caso do celebrante que o celebrante estava vestido de Batman, não sei se você chegou a ver esse. Não viu? Então depois eu vou te mandar o link pra você assistir. Não vi. O celebrante entrou vestido de Batman e fez a celebração vestido de Batman. Não tinha nenhuma temática, o noivo e a noiva estavam como noivo e noivas ali mesmo. Mas acontece, né? Então esse trato é legal da gente conversar. Sim. Voltando aqui para o quesito de qualificação, um assessor, uma assessora, ele consegue ficar pronto ou ele
nunca vai estar pronto, ele precisa sempre se atualizar. Nunca vai estar pronto. Acho que nenhum profissional nunca vai estar pronto, né? Não tem um limite. Pronto, cheguei onde eu queria. Eu acho que assim, a gente sai do plano A visando o plano B. Cheguei no plano B, não acaba aqui, né? O ponto A e o ponto B. Saí do ponto A, cheguei no B. E agora? Qual é o próximo? O C. Nunca estamos prontos. Nunca. A gente tem que estar sempre buscando mais e mais conhecimento, adquirir, né? Esse conhecimento que ele é fundamental. Então, eu acho que a gente nunca vai estar pronto. Qual que é a maior preocupação de quem está começando no mercado? Quando chegam, Thalita, eu quero aprender a ser assessora, mas a minha preocupação, qual é a maior preocupação? Eu acho que assim, a maior preocupação que eu vejo dos alunos, né, dos meus alunos ali, é como se posicionar diante de um cliente, como conseguir conquistar esse cliente. Então ele tem uma vontade muito grande, um desejo muito grande, só que ele não sabe como que ele vai conquistar esses clientes. Então essa é a principal dificuldade. E aquela dúvida, né? Aquela incerteza, vou trocar o certo pelo duvidoso? Vou largar o meu emprego para me dedicar a isso? Isso aqui vai me dar retorno? Não vai? Então eu sinto que para quem está iniciando, esses são os 2 pontos assim que mais pegam ali para tomada de decisão. E as diferenças regionais, né? O Brasil é gigantesco, você me contou aqui que você tem alunos de todos os lugares do Brasil. Como é que a gente lida com as diferenças regionais? E isso também acontece com os clientes, né? Porque às vezes você se identificou com um cliente que é totalmente diferente, cultura diferente, visão diferente, religião diferente, Exato. enfim. Sempre que eu chego em um local para dar curso, né? Então eu estava em Uberlândia esses dias, eu chego e eu já pergunto para eles como que funciona aqui. Para eu não chegar aqui ensinando para vocês uma coisa que funciona muito em São Paulo, mas talvez não vai funcionar aqui em Uberlândia. E talvez não vai funcionar no Nordeste, né? Então a gente precisa entender como que funciona, porque em time que tá ganhando, não se mexe, eu falo para eles. Então eu não vou chegar aqui e falar para vocês estão fazendo tudo errado, muda tudo, porque esse é o jeito certo. Isso é o que funciona para mim em São Paulo. Só que para vocês pode ser que não funcione dessa forma, né? Então a gente tem que entender como é que funciona ali naquela região, né? Porque muita coisa, como você falou, é cultural. Então eu tenho que respeitar. Isso aqui é cultural, é regional, é dessa forma. Eu vou ensinar o que, pelo menos eu enquanto mentora, eu vou ensinar o que faz parte do protocolo. Certo. Então o protocolo é esse, mas aqui que vocês precisam entender o que é cultural para vocês, o que é regional para vocês. Né? Porque eu não posso chegar mandando eles mudarem tudo. Imagina, chega lá em Minas e fala assim, olha, pão de queijo, não. Não dá. Não dá. Esquece o pão de queijo. Não rola, né? E principalmente em questão de valores, né, Anderson? Que eu chego em outras cidades, e aí quando as pessoas me perguntam, mas quanto que é uma assessoria lá? Final, completa. E as pessoas falam, mas eu não consigo cobrar isso aqui. Como que eu vou chegar para o cliente e falar, olha, você tem que cobrar X? É completamente diferente da realidade de São Paulo. Não tem como. Né? Então ele tem que entender. Entender isso é fundamental. Fundamental. Pergunta de milhões. Assessoria do dia. Não podia deixar de perguntar isso, né? Eu ouço falar bastante que diz que não existe isso. Não existe. Não existe. É um nome que eu não sei quem inventou, eu gostaria muito de saber, mas quando eu entrei no mercado também já existia esse nome, mas na prática não funciona, né? Não tem como. Como que eu assessoro, né, um casal no dia? Dá pra fazer o cerimonial ali só do dia, né? O cerimonial dá pra fazer. Dá, mas mesmo mas assim... Mas será que não com tanta excelência, não sim, com tanta... porque eu penso assim, se eu não me envolvo com o cliente, a probabilidade de erros acontecerem no dia é muito grande. Então eu não posso simplesmente mandar um questionário, ele preenche esse questionário para mim, e eu chego no dia e com base em um questionário eu vou me virar. Né? Então eu preciso acompanhar as etapas finais, a produção. Então a gente fala que a assessoria, ela pode ser chamada de uma assessoria final. Agora uma assessoria do dia, não. Até porque quando eu coloco esse nome, o cliente vai pensar assim, mas tudo isso, todo esse valor só para o dia? E não é só para o dia. Que acho que talvez é o pensamento que o próprio cliente tem, né? O próprio casal tem. Você está me cobrando isso aqui porque lá no dia eu preciso disso? Sim. E na verdade não compreende que é só uma ferramenta de tantas ferramentas que você vai utilizar ao longo dessa jornada. Exatamente. E como que eu chego, eu falo para o meu cliente, como que eu chego no seu casamento, eu vou conduzir algo
que eu não acompanhei. Então eu não sei o que você escolheu de cardápio, porque eu não fui na degustação com você. Eu não sei que tipo de bebida vai ter. Eu não sei os seus arranjos, porque eu não fui na prova de arranjos. Então eu acho que a assessoria, o ideal é que seja pelo menos uma assessoria final, onde eu acompanho as etapas de produção, ali com 2 meses antes mais ou menos, e aí sim eu estou apta para chegar no dia, eu acompanhei todo esse processo, e aí eu tenho a capacidade de ser os olhos dos noivos. Porque o papel da assessoria, ali no dia do evento, é de ser os olhos do casal. Mas como que eu sou os olhos do casal se eu não acompanhei nada junto com eles? Então é fundamental. Então a assessoria do dia, para mim, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Muito bem. E essas promoções que a gente vê de cerimonial aí nas redes sociais? Como é que a gente luta contra? É de dar medo. Dá medo, né? Dá medo. Isso eu falo não só para cerimonialista, para assessora, quanto para os celebrantes também, né? Para os mestres de cerimônias. Eu também faço. Gente do céu. Eu acho que todos os segmentos, né? Tem os profissionais que acabam apelando um pouco. Nossa, essa palavra é linda, apelar. Eu nunca tinha pensado, vou colocar isso, apelando. Né? E assim, acaba prejudica o todo, com toda certeza. Não é prejudica o Anderson, nem a Thalita, não é prejudica o mercado. Exatamente, né? Então prejudica o coletivo, porque aí a pessoa vai pensar, mas eu não vou fechar com o Anderson que cobra X se eu achei alguém que cobra Y. Então prejudica o todo, mas prejudica principalmente esse profissional aqui que está, né, leiloando o teu serviço. Porque talvez ele ainda não tenha entendido o valor, o potencial, a capacidade que tem ali o trabalho dele. Eu vou falar um valor aqui só, sei lá, chutando. Vou pegar os R$380 que eu falei ali que eu cobrava, né? Que eu cobrei lá no começo. Se eu cobro R$380 em uma assessoria hoje, por exemplo, tá pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar completamente. Eu estou me desvalorizando, eu estou me colocando em uma posição que me desvaloriza, né? Então eu preciso me valorizar enquanto profissional, saber qual que é ali o valor de mercado, né? Pelo menos quantas pessoas na minha região cobram, os meus concorrentes diretos, né? Cobram, para que eu consiga cobrar equivalente a isso e não me desvalorizar. Muito bem. Para a gente fechar o nosso papo, Thalita, eu vou trazer um pouquinho pro meu lado, né, como celebrante. Quando a gente se conheceu lá em 2015, essa coisa do celebrante não era tão grande quanto hoje é, né? A gente estava num processo, e eu lembro muito bem naquele encontro que muita gente falou, não, celebrar casamento não é comigo, não vou fazer isso, não quero fazer isso, não tenho nada a ver com isso. E ao contrário, hoje a gente vê muitos daqueles que estavam lá, hoje são excepcionais profissionais da celebração. Como é que você enxerga isso, respeitando o sacerdócio, o sacramento na igreja, a questão espiritual dos líderes espirituais, do espiritismo, os líderes espirituais das igrejas evangélicas, cada um com sua peculiaridade cristã, religiosa, de dogma mesmo específico, pensando no celebrante, nesse profissional que hoje mudou de fato uma celebração. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Porque o Anderson falando uma coisa, sou apaixonado por isso, faço isso, mas eu queria te ouvir para que você pudesse até falar para os nossos colegas o quanto a Thalita como profissional enxerga essa atividade. Eu penso assim, que esse profissional, ele não veio para bater de frente com um pastor, um padre, com nenhum templo religioso. Ele veio para agregar. Então a gente encontra casais, e você sabe muito mais do que eu, em que um é católico, o outro é evangélico. E aí? O que a gente vai fazer? Ah, mas eu não quero ir na igreja evangélica, eu não quero fazer na igreja católica. Ah, então, quem que vai celebrar? Aí vem esse profissional, né, que é tão importante assim, que é o profissional que vai entender a história do casal, né, que vai entender o que realmente é importante ali para aquele casal, a história, a essência, e vai conduzir essa celebração. Alguns querem que fale um pouco de Deus, que puxe um pouquinho para alguma religião, outros não querem que fale nada. Então, assim, é essa personalização que a gente não consegue através das igrejas, né? Porque as igrejas, elas são é um padrão. Sim. Então, o padre celebra dessa forma, ele faz o juramento, mas eu quero fazer votos. Não, mas aqui é assim, você escolheu se casar na igreja católica, é dessa forma, você escolheu casar na igreja evangélica, é dessa forma.
E o papel do celebrante de casamentos é justamente isso, né? De unir. A gente consegue unir tanto uma celebração católica como uma celebração evangélica, espírita, entendendo a essência do casamento, a história do casamento e conduzindo essa cerimônia. Então, é fundamental. E também acho que é aquilo que eu vim falando. Qual que é o perfil do casamento? Qual é o perfil do cliente? O perfil do cliente não é um casamento em uma igreja tradicional. É um casamento em um salão ou um sítio, e eu vou trazer o celebrante, que é de extrema importância. Muito bem. Bom, eu só tenho que te agradecer, obrigado por você ter vindo lá de tão distante. 1h30 para ela voltar para casa agora, é quase uma viagem. Mais ou menos, por aí. Mas foi tranquilo. Eu estou muito feliz, viu? Ah, que com bom. Seu convite. Obrigada, muito feliz. Agradeço mesmo, de verdade. A admiração continua e os convites para você entrar nas minhas loucuras eu sempre vou fazer. E eu pensei nisso, né? Eu pensei assim, o legal é que o Anderson, ele sempre me chama. Então, assim, é legal essa parceria, né? Porque a gente tem esse carinho mútuo, é recíproco. Então, tudo que você pensa a meu respeito, também penso. Para ficar feliz, eu só preciso fazer um casamento onde você é a nossa assessora. Que isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer em breve. Obrigado, Thalita. Obrigada, Anderson. Rede social? Thalita Uoia Eventos. Então deixa registrado lá, depois a gente vai colocar também no nosso BG aí, Thalita Uoia Eventos. Bom, gente, estamos terminando mais um podcast, muito obrigado pela sua companhia, deixo aqui a informação, siga a gente no YouTube, sininho lá para receber as notificações, siga a gente no Spotify e também no Deezer. O Spotify tá bombando. Obrigado, pessoal. Grande abraço e a gente se vê por aqui, até a próxima oportunidade.